Coração. % das músicas sertanejas é coisa do coração. Coração ferido, coração bandido, coração apaixonado, roubado, coração considerado o centro das emoções. Mateus 5,8, Jesus diz: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Coração, ao qual Jesus se refere, tem uma promessa: verão a Deus. Quem não quer ver Deus? Moisés pediu: Senhor, eu quero te ver face a face. Pedido ousado. Deus disse: é impossível, quem me vê face a face dissolve. Mas eu vou quebrar teu galho, disse Deus. Fica ali atrás da rocha, tem uma fenda. Eu vou passar. Você vai me ver. Já pensou você atrás de uma rocha, aquela abertura, não sei qual de fato era essa fenda? De repente você vê um vulto passando. Você ali, com aquela ideia de que Deus é uma filosofia, uma compreensão pessoal, e ali você está vendo Deus, num vulto pelo menos que seja, já é grande coisa. Coração. E Jesus diz que verão a Deus quem os tem puro, limpo. Mas antes da gente entrar no miolo do que Jesus nos diz, a gente precisa entender o que seja o coração para o mundo e para as Escrituras. Para muita gente, coração é sentimento, conforme eu comecei. Meu coração arde de paixão. Meu coração disse para não fazer tal coisa. Você já viu gente assim? Fui comprar, mas senti algo no coração que não era para comprar. Eu, quando vi aquela pessoa, meu coração ardeu. Eu não senti paz no coração. Coração considerado o órgão da decisão, onde muitos colocam nele toda a decisão da vida. Se eu sentir no coração, eu vou fazer. Se eu não sentir no coração, não farei. Na antiguidade, os egípcios, dado histórico, concebiam o coração como centro regulador das dimensões orgânicas e espiritual. Nesse sentido, o coração não só regulava as funções fisiológicas, como também era responsável pelos sentimentos morais entre o bem e o mal. De tal forma que nos ritos de mumificação, o coração era totalmente preservado, os egípcios. O filósofo Platão entendia que o coração faz parte do corpo e como o corpo é metafísico. Portanto, considerado o pai da metafísica, ele separa dois mundos, da aparência material e o da essência espiritual e intelectual. Sendo que o último, o espiritual, considerado em suas múltiplas faces de virtude. Nessa perspectiva, o cérebro ou a cabeça do homem é o local mais importante. Platão, então, não vê no coração o centro das decisões. É aqui. Aristóteles refuta Platão, concebendo o coração como órgão vital para todo o corpo, não só físico, como metafísico. Aristóteles, então, julga que neste órgão, o coração, ele é responsável pelas percepções e se configura como um centro emocional. Por isso, interessante, quando nós sofremos um susto, o coração dispara. Quando nós também ficamos emocionados, o coração responde. O coração, então, sofre toda a bomba somática, como nós dizemos. Gente que
é nervoso por natureza, cuida do coração. Ele pode te deixar na mão. Então o coração responde sim às nossas emoções. Mas sabido é que o coração não pensa. Quem pensa é o cérebro. Quem nos dá a direção é a mente. É um órgão considerado abstrato. Como um médico, certa feita, incrédulo, cirurgião neurológico, operando vários cérebros, foi arguido por um jovem crente, dizendo: o senhor não crê em Deus? E o médico disse: certamente não, porque nunca ninguém viu Deus. E o jovem então disse: o senhor é um cirurgião neurológico? Sim, operou muita cabeça, todo dia. Abriu vários crânios e viu o cérebro pulsando? Sim. E as pessoas pensam? Claro que elas pensam. E o senhor, enquanto estava operando, viu por acaso os pensamentos deles ali? Não, nunca ninguém viu os pensamentos. Como é que o senhor crê nos pensamentos e nunca viu, e não crê em Deus porque nunca o viu? E assim o médico foi colocado, então, sobre uma grande encruzilhada. A Bíblia fala do coração como um órgão. O povo de Israel acreditava que o coração é o centro da vida material e espiritual, assim como Platão. É do coração que procedem a sabedoria. Provérbios vai falar que guarda sobretudo o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Coração, órgão importante para a nação judaica, israelita. Então a Bíblia, tal como o cristianismo que vem da Bíblia, concebe que o coração é de fato algo que faz parte da alma e o espírito, numa questão figurada, é óbvio, não como um órgão, mas como aquilo que está designado como o centro. Por isso que o coração está aqui no centro, e segundo os cardiologistas, virado para a esquerda. Mas é no centro, e não deste lado. É no centro, virado para a esquerda. Então, o que a Bíblia pode nos dizer sobre o coração antes de chegarmos em Jesus? Primeiro, a Bíblia diz que o coração é doente. Provérbios 12, 25, Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Levando em consideração aquilo que nós estávamos falando, que o coração parece que decide o que nós vamos fazer e comprar. Quando você compra um objeto ruim, você pode ter sido enganado pelo vendedor. Mas quando você casa com uma pessoa feia, e alguém diz assim: como é que pode uma moça bonita dessa casada com um jão desse? O coração enganou ela. Ou então no dia que ela ouviu, ele não estava conforme estava agora, ou está agora. Por isso que Jeremias vai dizer que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Você até diz para a pessoa: rapaz, sai fora disso. Ele diz: não consigo. Você já viu as mesas de bar e aquilo que o pessoal chama de dor de cotovelo? Sabe da onde vem a expressão dor de cotovelo? O cara passa a noite no bar ouvindo aquela música de corno, assim, e ele fica ali chorando, olhando para a cerveja que não se acaba, e aí dói o cotovelo. Daí que vem a dor de cotovelo. Porque ele está apoiando a cabeça, porque ela está derrotada, e ele precisa apoiar a cabeça para que ela não caia de vez. Dor de cotovelo. Provérbios 12, 25 diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, quando a gente fica muito cheio de esperança por uma coisa, aquilo pode nos deprimir. Segunda coisa, a Bíblia diz que o coração dita o que a boca tem de falar.
Lucas 6,45, Jesus diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Jesus então diz que o coração dita o que nós vamos falar. Terceira coisa, a Bíblia fala que o coração deseja muita coisa. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A gente quer muita coisa, não é? Tudo, a gente quer tudo. A gente quer o melhor carro, a gente quer a melhor esposa, o melhor marido, a melhor casa, o melhor salário, o melhor emprego, a melhor igreja, o melhor pastor. A gente quer tudo. E a Bíblia diz, então, que é da natureza do coração querer tudo, porque ele faz muitos planos. Quarta coisa, a Bíblia diz que o coração contamina. No verso de Lucas 6,45, Jesus diz que a gente tira daqui, a gente fala o que está cheio o coração. Já em Mateus 15, 18, ele diz: as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro. Então o que sai daqui é o que contamina. Não é carne de porco, não é nada dessas coisas que estão aí fora, é o que está aqui que contamina. Então o coração contamina, adoece. Quinto, a Bíblia diz que Deus julga o coração. Provérbios 21, 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Olha que interessante. A Bíblia vem dizendo que o coração é doente, é enganoso, é maligno, que ele contamina. E agora a Bíblia, no quinto e último ponto de descrever o que a Bíblia fala de coração, tem muitas outras coisas, não tenho tempo, diz que Deus pesa o coração. Então nós já estamos em dívida com Deus. Porque se ele pesa de fato o coração, e a Bíblia diz que o coração é enganoso, que a boca fala do que está cheio o coração, e que a gente procede, que dele procede maus desígnios, e que ele é que nos contamina, então a nossa balança diante de Deus, ela está totalmente pesada para a condenação. Por isso que Ezequiel, verso 36, 26, diz: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, alegoria, óbvio. E lhes darei um coração de carne, coração que pulsa, não que está endurecido. Ezequiel 11, 19, novamente ele profetiza: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Espírito com E minúsculo. Retirarei deles o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. O maior cirurgião cardíaco que nós temos é Deus. Ele disse que ia fazer uma cirurgia, ia trocar o nosso coração. 1 Reis 3:12. Um homem sábio e inteligente. E eu acho que só por isso ele mostrou que ele já era sábio. Salomão. Quando Salomão recebeu uma visita de Deus enquanto dormia, e apareceu em sonho o Senhor e disse: Salomão, pede o que tu queres. Hein? Já pensou? Mega Sena acumulada. Deus aparece em sonho e diz: Jean, pede o que tu queres. Eu digo os 6 números. Não é muito, né, gente? Para Deus não é nada. Acumulado em 70 milhões, os 6 números. Sabe o que Salomão pede? Um coração sábio, Senhor, para governar o teu povo. Aí Deus diz assim: porque tu me pediste isso, darei sabedoria que nenhum homem da terra já teve. Entregarei a ti riquezas que chamarão a atenção das nações. E tu serás um homem que jamais se levantará sobre a terra. E Salomão até hoje é reconhecido como o homem mais sábio e mais rico que o mundo já pôde ver. Sabe onde é que está a charada do negócio de Salomão com Deus? Salomão pediu sabedoria para conduzir o povo de Deus.
Salomão sabia que Deus amava o povo dele, eu não sei. Mas Salomão é filho de Davi. E Davi, certa feita, podia ter, e eu acho que Salomão era um filho bem queridinho, porque ele era filho de Betsebá. Então devia ter um certo mimo. E aí, Davi podia dizer assim: meu filho, Deus ama o seu povo. Eu, quando fui enfrentar Golias, eu não tinha nada, a não ser 5 pedrinhas de ribeiro, de rio, aquela pedra lisa. Dizem os teólogos que Davi tinha muitas pedras na bolsa, 5, porque ele, se errasse na primeira, ele ia tentar a segunda, se errasse a segunda, ele tentava a terceira. Isso já mostrou que Davi entrou na guerra para ganhar, e eu não saio daqui enquanto derrotar o gigante. Davi podia ter dito para Salomão, dizer: Deus ama o seu povo. É um povo confuso, perturbado, doente, um povo louco. Um povo que cocheia entre outros deuses, mas Deus os ama. E Salomão cresceu com essa ideia de que Deus ama o seu povo, e quando Deus aparece no sonho, Salomão diz assim: sabedoria para governar o teu povo, que eu vou precisar. Deus então enche Salomão de bênção. É assim que a Bíblia descreve o coração. Deus então atende o pedido de Salomão, dando a ele um coração sábio. Grande prosperidade houve no reinado de Salomão. Ele custou muitas coisas, mas Salomão foi um homem sábio para governar o povo de Deus. Segundo Ezequiel, o coração é dúbio. E provavelmente por isso que Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 1, no versos 5 a 8, diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Verso 8. Gente que é levada por todo vento de conversa, é gente que tem um coração dividido, que não sabe o que quer. Então Tiago se ampara na sabedoria de Ezequiel, mostrando que o coração é dúbio, é duvidoso, é doente, e quem tem um coração assim não receberá a bênção do Senhor. O que a gente pode entender então no que Jesus está nos ensinando? Felizes os que têm um coração puro, porque verão a Deus. A gente precisa entender, primeiro de tudo, devemos ter um só coração para Deus diante de tudo que nós temos visto, do que a Bíblia diz que é coração. A impureza de coração muitas vezes se dá por querer muitas coisas. O coração se confunde, se contamina. Por isso que a profecia de Jeremias 32, eu lhe darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Seu coração é dúbio. A impureza, provavelmente Jesus possa estar se retratando, ou a pureza, quanto àquele que está ligado a uma determinação. Não, a contaminação muitas vezes vem por meio de querer A, querer B, querer C, querer D. E querer, às vezes, todas as coisas. Jesus falava que ele só tinha um desejo. Qual que era o único desejo de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Porque Jesus tinha um coração puro. Coração puro significa: eu só tenho uma vontade nessa vida, que Deus seja glorificado. Eu só tenho uma agenda, a de Deus. Eu só tenho um caminho, a de Cristo. Eu só tenho uma vontade, a de Deus. Isso é um coração puro. Ontem eu falei a vocês, na nossa festa da família aqui, um pouco antes de nós brincarmos, quando Josué convoca a nação, e ele diz: escolham a que Deus vocês vão servir. Josué não está dizendo que o nosso Deus é o melhor. Josué está convocando Israel simplesmente dizendo assim: se vocês escolherem outros deuses, os dos amorreus, vocês fiquem firmes com ele. Porque ninguém aguenta mais vocês ficarem cocheando. E vai para lá e vem para cá.
Ninguém aguenta mais vocês ficarem fazendo uma salada do que vocês querem acreditar. E isso é tão verdade que Paulo vai dizer a Timóteo lá na frente que os últimos dias as pessoas se cercar-se-ão de quê? De mestres. Porque ele já tem uma vontade na cabeça, então ele vai buscar alguém que responda ou que ensine aquilo que ele quer acreditar. Por isso que o coração ele vai ficando impuro, porque a gente não fica mais com a vontade do Senhor e com as Escrituras, a gente vai bebendo da onde a gente quer. Aí você encontra cristãos hoje no século 21 que gosta muito de Jesus, mas respeita as leis de Hare Krishna. E que acha interessante seguir os conselhos de Buda. Não é um coração puro, é um coração impuro, completamente mesclado. E hoje, de fato, a geração é uma geração que está conduzindo a sua vida para beber de tudo. Por isso que Jesus falou em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou serve ao dinheiro. Jesus não está dizendo que o dinheiro é ruim, Jesus não está dizendo que não podemos ganhar dinheiro, Jesus não está dizendo que o dinheiro não nos sustenta, não é nada disso. Jesus está dizendo que o nosso coração não pode ser entregue totalmente a um, porque senão, ou a um e a outro, senão a gente vai estar desagradando. A gente metade para Deus, metade para o dinheiro. Jesus disse, não, ou fecha com o dinheiro, ou fecha com Deus, não dá para fechar com os dois. Deus manda no dinheiro, não o dinheiro manda em Deus. Por isso que Josué diz assim, decidam vocês então a quem vocês vão seguir. Se vai seguir os deuses dos amorreus, mergulha de cabeça nesse negócio, vão até o talo, vão até o pescoço, fica firme com Deus dos amorreus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, não vou negociar. É isso. Segunda coisa, e quando Jesus diz bem-aventurados puros de coração, ele está dizendo que nós devemos buscar uma vida pura. E buscar essa vida pura pode ter algumas interpretações interessantes. Deixa eu tentar passar para vocês. Salmo 24, verso 3 e 4 diz, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então a interpretação que nós temos desse texto, de um coração puro, é um coração não vaidoso e não mentiroso. Ou seja, é aquela pessoa que não jura falsamente, enganosamente, para ganhar benefícios. É verdadeiro. É aquele que o coração não é vaidoso. Sabe o que é um coração vaidoso? Apesar do texto usar aqui a alma, a vaidade, mas o puro de coração é em que a alma não é vaidosa, que o coração não é vaidoso. Não é aquele que adorna o cabelo. Não é aquele que frisa o cabelo. Não é aquele que rapa o cabelo para ficar mais bonito. Não é aquele que bota a melhor roupa. Não é aquele que anda cheiroso. Sabe aquela vaidade? Eu gosto que todo mundo sinta um bom cheiro. Isso é bom, é saudável. Eu gosto de ficar asseado, eu gosto de ficar com os dentes limpos, eu sou vaidoso com a minha estética, com a minha aparência. Não é disso que a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia não promove que a gente seja dragão. A Bíblia está dizendo que uma alma vaidosa é uma alma que gosta de aplausos. É uma alma que gosta de chamar a atenção. É uma alma em si mesmada. E essa alma, ela provoca discórdia. Ela é insuportável. Por isso que Jesus diz, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Porque ou é Deus ou é eu. Eu e Deus não dá. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com mais ninguém. Ou você está na cruz, ou você está no trono. Se você estiver no trono, você não está na cruz. Mas se você estiver na cruz, quem está no trono é Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Parece que o coração puro de Jesus, ser livre da vaidade, da mentira,
1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo dá um conselho àqueles que querem ser diáconos, e aqui vai um conselho para todos nós. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. 1 Timóteo 3, de 8 a 11. Não de língua dobre. Língua dobre eu sou criado por um nordestino. Meu pai ensinava que um homem tem de ser de uma palavra. E Jesus já dizia isso. É sim ou não. Língua dobre é aquele que você nunca sabe, ele parece que joga com as palavras. E aí você diz, o que você está querendo dizer? Você que interprete. Já viu gente assim? Você não sabe no que entra. Se você entra, ele diz, é maldade sua. E ele te deixa sempre numa berlinda. Sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho. Eu gostei de muito vinho. Se fosse não dados a nenhum vinho, eu ia dizer, puxa Deus, que coisa. Há muito vinho. Não cobiçoso de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Olha a dica de Paulo. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Mas eu gostei dessa coisa do guardando o mistério da fé numa consciência pura. Vocês vão entender mais um pouco sobre o que é consciência pura. Romanos 14, Paulo então diz, tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. É isso que Paulo está dizendo em Timóteo, guardando o mistério numa consciência pura. E Paulo, então, em Romanos, ele está descrevendo uma situação em que o cristão de Roma, ainda fraco na fé, não acreditava em seu coração que podia comer carne. Era o grande dilema dos cristãos, comer carne. E muitas carnes naquela época, e a carne era um alimento sacrificado a ídolos. E alguém em Coríntios diz assim, Paulo, nós podemos comer carne sacrificada a ídolo? Vamos contextualizar. Paulo, eu posso comer o frango da macumba? De vez em quando eu passo aqui em alguns lugares aqui, está aquele frangão da macumba. Posso comer? Paulo diz, não diz, né? Mas ele, na minha cabeça, contaminado, cheio de bicho, cachorro já fez xixi aí. Não, esse frango não é para mim. Mas é por uma questão espiritual? É, Paulo, eu estou preocupado, será que tem demônio aí? Paulo disse, tudo pode ser limpo pela oração. Orou, Deus limpou. Demônio não faz nada nisso aqui. Não existe. Mas se ele existir na tua consciência, não coma. Se você ainda não está certo de que você é livre em Cristo, é isso que está no texto. Se você não está certo que o teu coração está arraigado na fé, não toca. Não faça. Porque tudo que não é de fé é pecado, Romanos 14. Então Paulo está dizendo, não viole a tua consciência se você ainda não é maduro na fé. Tem gente que não é maduro na fé. Tem gente que não consegue algumas coisas. Tem gente que não consegue viver a liberdade em Cristo, ainda é menino. É disso que Paulo está dizendo, é disso que Jesus está nos ensinando. 1 João 3, 21, João, saindo agora do cenário da teologia paulina, João diz assim, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Simples. Se o meu coração não condena, se eu não tenho nada na minha mente que possa me escravizar, tranquilo. Como, por exemplo, estou certo de que Deus não abençoa quem veste paletó e gravata. Deus abençoa quem crê em Jesus. Estou certo que Deus não lança a minha alma no inferno se eu comer carne de porco.
Estou certo de muitas coisas em que algumas religiões e alguns grupos religiosos no cristianismo condenam, mas a minha consciência não me condena. Paulo diz, então, a fé que tu tens, tem para com Deus. E João diz, se o teu coração não te condena, vá em paz. Terceiro, por que que os puros de coração verão a Deus? Porque veremos a Deus tal como Ele é em Cristo. E aqui eu vou finalizando. Jesus estava se referindo a Ele quando disse, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Deus já estava entre eles. Imagina isso. Mateus 11:6. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, disse Jesus. E esse contexto é que João preso, João Batista, pergunta o Cristo, pergunta a Jesus se ele é o Cristo e se nós devemos esperar outro. Havia muitos Cristos no tempo de Jesus, você sabe disso? Então João Batista encarcerado, porque pregava a vinda do Messias, já tinha se encontrado com Jesus, você lembra disso? Ele batizou Jesus, ele viu uma pomba descer, e ouviram uma voz dizendo, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas agora preso, João Batista está em crise, porque aquilo que ele acreditava que era o Messias parece que está desfigurado. E ele manda perguntar a Cristo, a Jesus, se ele é o Messias. E Jesus disse, volta para ele e diz assim, comigo os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos ressuscitam e as boas novas são pregadas. E ele termina dizendo o recadinho para João Batista, feliz é aquele que em mim não se escandaliza. Escandalizar aqui significa não fica dividido, surpreso, surpreendido de forma negativa, mas de forma boa. Então, a gente pode entender que Deus, ter coração puro, e só podemos ver a Deus se o coração estiver livre, limpo e sem reservas. Quando a gente ouve a palavra puro, vem à mente qualquer coisa que seja sexual, não é isso? Você não é uma mulher, um homem de coração puro. A pureza no nosso mundo tem uma conotação sexualizada, mas aqui para Jesus não tem nada a ver. O que Jesus está dizendo é coração não dividido, é coração assertivo, é gente que sabe o que quer e sabe com quem está e para onde vai pela fé em Cristo Jesus. E sabe o que às vezes impede a gente de ter um coração puro, conforme Jesus está dizendo, felizes os que têm? A nossa teologia. A nossa teologia, às vezes, atrapalha a gente, porque a nossa teologia, às vezes, enquadra Deus, engessa Deus. Aí diz, não, mas já pensou a gente chegar lá no céu e quem nos receber é uma senhora, uma mulher grandona, bonitona? Diz assim, quem que é a senhora? Eu sou Deus. Diz assim, não, eu aprendi que Deus é homem. E a Bíblia diz, quantas vezes eu quis aninhar vocês como uma galinha aninha os seus pintinhos. Deus fez a figura de uma mulher, uma galinha. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas que a ti são enviados. Por quê? Porque Jerusalém tinha Deus na cabeça e os profetas diziam que ele era outra coisa. E eles diziam, então mata esses caras, que esses caras estão doidos. Eles não conseguiram reconhecer que Jesus é Deus, por quê? Porque eles tinham uma compreensão do Messias, e Jesus não era aquele Messias que compreendia da mente deles. Você vê como isso é verdade? Se você for para Lucas, lá no capítulo 24, verso 13, tem uma história fantástica, que descreve exatamente o que eu estou dizendo para vocês. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro,
O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: não é que Jesus estava com outra roupa, tinha tirado a barba, estava careca. Não é nada disso. É que os olhos estavam fechados, sabe por quê? Porque eles tinham uma compreensão de Jesus que não batia com o que tinha acontecido. Quando o nosso coração está fechado para ver as coisas de Deus, é porque a gente acha que Deus só tem que se mexer de um jeito que nós elaboramos. Se ele sai do quadro, a gente se perde. Por exemplo, a gente está certo de que Deus não fala mais através de ninguém. E se alguém chega para a gente dizendo assim: essa noite eu estava orando por você e Deus mandou te dizer, aí o cara diz alguma coisa interessante, você já está com o coração empedrado, você diz: não, Deus só fala na Bíblia. Engessou Deus. E o cara está dizendo algo importante e você diz: não, eu não ligo para isso não. Esses caras eram iguais. Porque os olhos deles estavam fechados. E Jesus então lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ou seja, já chamou Jesus de forasteiro. O cara está um cego mesmo, né? Forasteiro. Você é um peregrino. Você nem daqui é. E não sabe das coisas que aconteceram nesses dias, um furdúncio lascado. O pau quebrou aqui em Jerusalém, o senhor está andando por aí, o senhor não percebeu o que aconteceu? E ele lhes perguntou: quais são as notícias? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, nós esperávamos que esse Jesus aí, que todo mundo dizia que era profeta e tudo, que ele sentasse aí, que ele baixasse a inflação, que ele botasse os romanos para correr, que ele construísse um novo templo, que ele se assentasse no trono, e nada disso. E já está morto há 3 dias, e ele falou de uma ressurreição, e nada aconteceu, e até agora nada. E é verdade, diz ele, que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Ou seja, os caras estão dizendo, as mulheres estão contando que o túmulo está vazio, os caras também não viram o anjo, eu posso até colocar uma adição aqui, e esses caras estão doidos, e a gente aqui está conversando. Cara, será que isso é verdade mesmo? Isso é boato, isso é coisa de fake news, rapaz. WhatsApp, vai atrás de WhatsApp. É isso. E aí Jesus então diz o quê? Ó tolos, nécio é tolo. Tardios de coração, olha o coração de novo aqui, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Em 11 quilômetros, Jesus contou a história do universo. Jesus é bom de história toda a vida, é o mestre. A gente às vezes demora 1 mês para contar uma história. Jesus em 11 quilômetros, ele descreve tudo. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E os caras então constrangeram ele, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. Ou seja, é perigoso. Agora já pensou, Jesus ressurreto, já aqui. E os caras dizendo, é perigoso, os assaltantes podem pegar o senhor. Você imagina um negócio desse? Eles não tinham a menor noção com o que eles estavam falando. Se fosse eu, o Messias, o ressurreto, ia dizer assim, perigoso o que, rapaz? Eu entorto é o cano do revólver. Eu faço, naquela época não tinha, né? Eu faço a espada virar um buquê de flores.
Ele está de conversa comigo, rapaz. Mas Jesus é tão humilde, até ressurreto ele é humilde, que ele ficou constrangido e ficou com os caras aquela noite. Entrou na conversa deles. Porque viu que o coração deles estava aflito. Jesus conhece o teu coração e sabe do que você é capaz de crer ou não crer. E Jesus então ficou com eles aquela noite e diz o texto que eles então foram ceiar, foram comer, foram fazer o lanche. E quando o pão passa na mão de Jesus, que Jesus parte o pão, a venda cai dos olhos e eles dizem, é Ele. Quando eles dizem é Ele, ele desaparece. E eles conversam entre si e dizem assim, cara, você reparou que quando nós vimos no caminho, nesses 11 quilômetros, a história que ele contava, tinha algo borbulhando dentro da gente, que aquecia o nosso coração. Como é que a gente não percebeu que era ele? O coração esquentou, mas a gente não percebeu. Sabe por que a gente às vezes não percebe quando o coração esquenta? Porque a gente fica estranho, porque o coração esquenta por aquilo que a gente não foi concebido entender. A gente constrói uma ideia de Deus e o coração vai esquentando por algumas coisas. Você diz, não, eu não me permito esquentar por isso, porque eu creio nisso aqui. Quando meu filho Henrique nasceu, ele ficou internado, a Sandra saiu e ele ficou lá, com suspeita de um problema no intestino. E quando eu fui buscar a Sandra no hospital, ela disse, ele vai ter que ficar. E o médico disse que o abdômen dele está alto e ele pode ter uma complicação intestinal. E a gente vai falar com o médico e, doutor, que se for algum problema no intestino, o que o senhor vai fazer? A gente vai enfiar pelo ânus um negócio e puxar o intestino para fora. Tem coisa que a gente não deve perguntar, né? Foram uns 2 dias, né, Sandra? 2 dias mais tenebrosos da nossa vida. Sabe quais foram os louvores que aqueceu o meu coração no carro de ir e vir? Yane, pode rir. Estou nem aí. Os louvores Penteca. Eu fiz explodir o alto-falante do meu carro e a gente vinha cantando, chorando. Esses é que aqueciam o coração. Esses. Mas às vezes, não, a minha teologia não permite esse tipo de hino. Igual esses no caminho de Emaús. O coração que esquentava, mas eles ainda estavam cegos, porque a teologia deles era outra. Jesus andando com eles, o coração fervendo, ele disse, não, cara, isso aqui é coisa, isso é heresia, isso é heresia. Os do caminho de Emaús põem a gente no caminho. Esse é o caminho de se o teu coração esquentar, dá glória a Deus e vai. Esse negócio de teologia às vezes complica mais a vida da gente do que arruma. Eles são assim, porque a gente achava que o Senhor fosse sentar no trono. Às vezes a gente acha que Deus tem que dar isso, tem que dar aquilo, tem que fazer tal coisa, e Deus não faz, Deus está fazendo outra coisa e você não está vendo. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Puros de coração, então, para Jesus, eu já termino, são aqueles que não têm o coração contaminado por mais nada, a não ser querer ver a Deus. Eu quero Deus. Esses são os puros de coração. Esses verão a Deus. Curve a sua fronte. Senhor, em nossos dias, nós somos contaminados por tantas coisas. Às vezes nós nos perdemos em discussões com quem está a teologia certa e verdadeira. Às vezes nós gastamos tanto tempo, Senhor, brigando entre nós, para ver qual que é a verdade. Quanto que o Senhor disse que bem-aventurados puros de coração. Quem vai ver o Senhor não é quem domina a teologia.
Quem vai ver o Senhor não é quem tem razão. Quem vai ver o Senhor não é quem acha que está certo. Quem vai ver o Senhor é quem está firme com o Senhor, que não está cocheando com mais nada, não está com o coração dividido, mas está firme no Senhor. Esses são os puros. Esses são os que verão a Deus. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser puro de coração. Eu quero ser alguém que não está contaminado. Eu quero ser alguém que está pronto, aberto, como uma criança, que está limpa para ser moldada pelo Pai. Eu quero ser esse puro de coração, Senhor, para ver o Senhor agindo. Senhor, limpa, Senhor, meu coração de achar que só na igreja presbiteriana o Senhor age. Às vezes nós somos tão arrogantes e achamos que o Senhor só fala onde tem uma boa teologia. O Senhor transcende tudo isso. Oh Deus, tem tanto homens e mulheres que gostam de discutir teologia, mas estão fora da igreja. Não caminham com o Senhor mais. O Senhor é apenas uma razão, não é um coração. O Senhor não é mais a fonte de vida, o Senhor é uma ideia. Nos livra disso, Deus, para que possamos ter o coração afogueado, queimando no altar do Senhor, para que nós possamos ver o Senhor. Há homens e mulheres aqui nessa noite, Deus, que precisam ter o coração transformado, limpos, para que possam ver a Ti. Eu desejo isso, Deus, porque essa obra só o Teu Espírito pode fazer. Nenhum pregador pode fazer esta obra. Só o Senhor pode purificar corações. Só o Senhor pode limpar. Só o Senhor pode esquentá-los. Só o Senhor pode transformá-los. Só o Senhor pode fazer essa cirurgia. Oh Deus, faz isso de novo. Transforma-nos, em nome de Jesus. Amém. Durante essa canção nós vamos levantar